Quais são as maiores surpresas e as maiores decepções da Série B? Vamos falar dos times que surpreenderam, dos times que decepcionaram agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha na área mais uma vez. E hoje, cara, a gente vai falar sobre os times que mais surpreenderam positivamente, aqueles que mais decepcionaram na Série B. Ontem, né, eu lancei um react do nosso tier list que eu fiz antes da Série B começar, e hoje a gente vai começar, né, a Série B tá acabando, faltam só 2 rodadas, a gente vai começar a dar aí uma arrumada nessa Série B, aquela nossa expectativa de alta num time que não se concretizou, aquele time que não tinha muita expectativa, e caramba, ele surpreendeu muito, né? Então a gente vai ver isso ao longo desse vídeo, a gente vai ver ali classificação de turno, retorno, tem time que no primeiro turno a gente esperava muito e foi mal, no segundo turno foi bem, e vice-versa. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, estamos muito próximos de batermos 106 mil inscritos, e aquele mutirão da semana, mutirão da curtida, se puder deixar a curtida nesse vídeo é muito importante, cara. Eu te peço todo o vídeo porque é muito importante, então deixa a curtida aí pra nós, porque bota o nosso canal lá no alto, bota a Série B lá no alto, beleza? Então, ó, aqui está a tabela atual da Série B, tá? Você que está vendo esse vídeo depois que a Série B terminou, aqui estão faltando 2 rodadas para a Série B terminar, mas a gente já consegue falar o que tá aí realmente surpreendendo a gente positivamente e o que surpreendeu a gente negativamente. Essa aqui é a tabela do SofaScore, tá? É o patrocinador do canal, um site e um aplicativo que é gratuito para você, então você que quiser baixar o SofaScore, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Ele é de graça, tem todas as estatísticas da Série B, beleza? Então, a gente vai dar uma olhada nas estatísticas de melhores times, piores times e vamos ver também ali a situação deles. Baseado também na nossa tier list de ontem. Se você não viu a tier list de ontem, dá uma olhada depois desse vídeo aí, porque também é muito interessante. Cara, times que a gente esperava muito, assim, de cara, Série B vai começar, você olha os 20 times que vão disputar. A gente esperava muito do Curitiba, obviamente, apesar de ter um início de ano ruim, a gente sempre espera que o Coxa ali brigue no alto. O Atlético Paranaense acho que era a maior expectativa da Série B, né? Era o principal favorito antes da Série B começar. O Goiás também, que terminou muito bem a Série B 2024 com 7 vitórias seguidas, havia trazido o Wagner Mancini de volta no início da temporada, então a gente esperava muito do Goiás. O Novo Horizontino, que era um time ali que vinha batendo na trave ao longo das últimas 2 edições, né? O Novo Horizontino foi 5º colocado em 23 e 5º colocado em 24, então era um time que a gente esperava também brigando no alto. O Vila Nova, rapaziada, eu pelo menos esperava muito do Vila Nova, foi campeão goiano nessa temporada, tava com o time jogando muito bem, venceu os clássicos no campeonato estadual. O Vila começou muito bem sob o comando de Rafael Lacerda, mas durou pouco. Rafael Lacerda foi demitido muito rápido pela diretoria do Vila Nova, disparado o melhor trabalho dessa temporada do Vila Nova, e a diretoria não teve muita paciência com o campeão estadual, tá? Eu acho que esse foi o maior erro da temporada do Vila, a gente esperava muito do Vila. O América Mineiro a gente também esperava brigando lá no alto, e acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, vamos lá. As decepções, né? O América foi uma grande decepção nessa temporada. A gente esperava muito do América e ele brigou praticamente a Série B inteira contra o rebaixamento, principalmente no retorno, que foi muito difícil aquele início de segundo turno para o América. O América foi uma das grandes decepções. O Vila começou ali disputando no alto, disputando acesso, mas no segundo turno caiu bastante. A gente vai ver a tabela dos 2 turnos aqui para você entender quem caiu do primeiro turno para o segundo turno, também quem caiu de produção. Cara, o Cuiabá era um time que a gente esperava brigando no alto, e dá para falar que o Cuiabá fez o que a gente esperava dele, tá? O Cuiabá aí nesse momento, ó, vem de 4 jogos sem vencer, mas antes dessas 4 partidas sem vencer, ele tava brigando por acesso, fez o seu papel, brigou por acesso quase que a Série B inteira, foi perder tração aí só na retíssima final. Mas o Cuiabá, acredito que não tenha sido uma surpresa, nem uma decepção. O Avaí, cara, ele tá mais ou menos onde a gente esperava que o Avaí pudesse estar, né? Chegou a determinado momento brigar por acesso e tudo mais, mas acabou não subindo. Só que eu vou colocar o Avaí numa classificação de decepção,
tá? Mas é uma classificação especial a do Avaí. Por quê? Porque a gente vendo o que o Avaí produziu ao longo dessa Série B, fica aquela sensação de que se o Avaí tivesse tido um ano mais tranquilo financeiramente, administrativamente, politicamente, o Avaí poderia ter feito coisas maiores nessa Série B, né? É um time que só perdeu as chances de acesso agora, faltando 2 rodadas para acabar a Série B. Então esse time do Avaí aí fica uma leve sensação, eu não sei se é decepção, mas acho que a gente pode classificar como decepção, mas fica aquela sensação de que o Avaí poderia mais, tá? Caso ele tivesse tido aí uma campanha um pouco melhor. E cara, de decepções são essas, né? Apesar de que pra mim essa aqui é a maior decepção da Série B, é o Paysandu, tá? O Paysandu ninguém esperava que fizesse uma temporada tão ruim quanto ele fez. Temporada de lanterna, vencendo apenas 5 partidas em 36. Aqui ó, tabela dentro de casa, olha só, o pior visitante da Série B com 2 vitórias dentro de casa. Isso aqui é inaceitável pro Paysandu, um time que tem uma torcida fortíssima, que tem Belém, né, muito forte ao seu lado, geralmente é um mandante muito forte ao longo da história. Isso aqui foi vergonhoso, foi uma decepção gigantesca essa campanha do Paysandu, principalmente dentro de casa. Ele venceu mais jogos fora de casa do que dentro de casa. Então, essa campanha aqui, essa é a tabela de como mandante do Paysandu. Para você ver, ele fez 12 pontos dentro de casa em 18 jogos. Uma péssima campanha para mim, essa é a maior decepção da Série B. A gente esperava o Paysandu, cara, o elenco do Paysandu no início do ano, a gente projetava ele ali no mesmo nível do elenco do Remo. No meio da temporada, o Remo fez contratações que dispararam, né, a qualidade do elenco do Remo, mas no início da temporada, os dois tinham uma qualidade de elenco próxima, tá? Então a gente não poderia ver o Paysandu na lanterna do campeonato. Aí ficou os 11 primeiros jogos da Série B sem vencer ninguém. Então essa pra mim é a maior decepção de toda a Série B. Surpresa, coloca aqui embaixo qual foi a sua maior decepção dessa Série B, tá? Eu coloquei entre decepções aí o Paysandu como a maior. Pra mim o América é uma decepção, o Vila é uma decepção, Avaí aquela decepçãozinha também, né? O Atlético Goianiense poderia ter feito mais também, mas acho que eu não coloco como decepção não, tá? Bora agora para as surpresas positivas da Série B, tá? Cara, eu vou falar pra vocês que o CRB já começa sendo uma surpresa positiva. O CRB até agora tem uma mínima chance de conquistar acesso. Então o CRB vindo até a penúltima rodada com uma mínima chance de conquistar o acesso já faz com que o CRB seja uma surpresa positiva, ainda mais se a gente alongar ali a nossa análise para fora da Série B. O CRB nessa temporada foi longe na Copa do Brasil, chegou a eliminar o Santos de Neymar. Então o CRB foi bem nessa temporada aí, foi campeão estadual. É um time que surpreendeu positivamente tanto na temporada como um todo, quanto na Série B. Faltou ao CRB, né? Olha aqui, ó, como mandante é o melhor mandante de toda a Série B. Isso aqui é uma campanha espetacular. É o time dentro de casa, é o melhor time dentro de casa. Essa é a tabela só de jogos dentro de casa e o melhor é o CRB. Só que faltou isso aqui, né? Uma regularidade fora de casa. Foi o que tirou a chance de acesso do CRB, foi a campanha fora de casa. Mais uma vez, nas temporadas passadas também foi assim. É o que o CRB precisa arrumar para as próximas temporadas, para ver se consegue finalmente subir para a Série A. Mas essa quinta pior campanha como visitante acabou deixando o CRB aqui na 8ª posição, mas não deixa de ter sido aí uma surpresa positiva nesta temporada como um todo. O Novo Horizontino faz o que se esperava dele, então por isso não acredito que seja uma surpresa positiva, tá fazendo ali o que se esperava dele, que é brigar por acesso até o final. Goiás, cara, nesse contexto aqui que a gente tá analisando, tá? A gente vai analisar o contexto dos 2 turnos também, em breve, nesse vídeo aqui agora. Mas nesse contexto, o Goiás não chega a ser uma decepção, né? Ele tá dentro do que se esperava dele, brigar por acesso até o final, e o Goiás deve ir até a última rodada vivo na briga pelo acesso, caso ele pelo menos empate na penúltima rodada. Então o Goiás tá fazendo o que se esperava dele. O Criciúma, nessa análise integral de tabela, também tá fazendo o que se esperava dele. A Chapecoense é uma surpresa positiva. Eu esperava a Chapecoense brigando aqui na parte de baixo da tabela, assim, por exemplo, no lugar do América Mineiro. Os 2 times inverteram de posição na minha análise inicial. A Chape vindo aqui é uma grande surpresa positiva, tá? A Chape jogou muito bem, ainda mais se você considerar que ela perdeu o Mailton, principal jogador da Chapecoense aí no primeiro turno, um dos melhores jogadores da Série B, pode até concorrer ao título de melhor jogador da Série B.
Acredito que não vai ganhar, mas merece ali a indicação. Mailton foi pro São Paulo, deixou a Chapecoense. Ainda assim, a Chapecoense conseguiu se reerguer. Giovanni Augusto, principalmente, jogando muito bem. Então, a Chape é uma grande surpresa positiva. O Remo é a maior surpresa positiva da Série B, na minha opinião. Por quê? Gente, o Remo acabou de vir da Série C. Tá? Se você for considerar os outros times que vieram da Série C, foram Ferroviária, na zona do rebaixamento, Volta Redonda já rebaixado e Atlético ameaçado de rebaixamento. O quarto time que subiu para a Série C da Série C na temporada foi o Remo, que está aqui no G4 a 2 rodadas de terminar a Série B e com condição de conquistar o acesso com uma rodada de antecedência. Isso aqui é uma temporada excepcional do Remo, é a melhor campanha do Remo na história da Série B. Então a gente até projetava o Remo podendo beliscar uma vaga no acesso, mas da forma como o Remo fez essa temporada, o tempo inteiro brigando por acesso, o tempo inteiro ou dentro do G4 ou rondando o G4, cara, dá pra gente classificar como a principal surpresa positiva da Série B. O que o Remo faz é histórico, independentemente de subir ou não. Só que vai ficar gravado na história do futebol se realmente conquistar o acesso. E para isso ainda faltam 2 jogos pro Remo garantir. Mas independentemente de se subir ou não, já é a maior surpresa de toda a Série B. Curitiba e Atlético estão fazendo o que se importa, o que se esperava deles, nesse contexto de tabela integral, tá? No contexto de tabela integral, eles fazem o que se espera deles. Se a gente for analisar um pouco mais minuciosamente, a defesa do Atlético Paranaense, que tomou 42 gols aqui, isso aqui é uma surpresa negativa, né? E o ataque do Curitiba, que marcou só 37 gols, é uma surpresa negativa também, né? Se você for ver aqui, ó, aqui tá o ranking dos times, ó. Vamos ver os melhores gols marcados. Olha aqui, ó. Isso aqui são os melhores ataques da Série B. O Atlético tem o melhor ataque, algo que se esperava dele, mas quando você vai procurar o Curitiba, olha aqui. O Curitiba tem ali, ó, o 16º melhor ataque da Série B. Ele tá na frente só de Amazonas, que vai ser rebaixado, Paysandu já rebaixado, Botafogo que briga contra o rebaixamento e Volta Redonda já rebaixado. De resto, todos os outros times da Série B têm um ataque melhor do que o Coxa. Então, uma surpresa negativa pro Coxa, se tiver como a gente encontrar alguma coisa, é o ataque. Pro Atlético Paranaense, é a defesa. Olha aqui, ó, gols sofridos. O Coxa tem a melhor defesa, enquanto o Atlético tem o melhor ataque, o Coxa tem a melhor defesa, e é o que são os 2 quesitos que estão deixando os dois lá em cima. Mas olha aqui, cara, a defesa do Atlético Paranaense é a 12ª pior de toda a Série B. Isso se você for considerar, cara, que o Atlético aí nas últimas 10 rodadas tomou muito poucos gols, né? Quando ele arrumou a sua defesa, que ele disparou, tá vendo? Não tomou gol contra o Volta Redonda, não tomou gol contra o Goiás, não tomou gol contra o Amazonas, não tomou gol contra o Coxa. Tá aí 4 jogos sem levar gols. Mesmo assim, ele ainda está ali na 12ª pior defesa do campeonato. Então, se a gente tiver que encontrar destaques negativos pros 2 líderes, é esse, porque não tem muito o que a gente falar dos dois, né? O Coxa é disparado o time mais regular da Série B. E assim, faz o que a gente esperava dele pela camisa, pela importância que o Coxa tem. É um time aí que, cara, merece o título que deve vir em breve. Agora, pra gente falar em outro contexto, tá? Transição entre turnos. Essa aqui, cara, é a tabela da UFMG só do primeiro turno, tá? Os 19 jogos completos do primeiro turno. Você tá vendo aqui que o Goiás foi o líder, o Coxa ficou na vice-liderança, o Novo Horizontino em terceiro, o Chape em quarto. Cara, o Goiás é a maior decepção entre turnos, tá? Independentemente de se o Goiás vá ou não subir, cara, olha o retorno do Goiás. Ele tá aqui, ó, na 13ª posição com apenas 21 pontos ganhos. Ele venceu 5 jogos em 17, tá? Só fez 21 pontos. Quando você for considerar ali com 19 jogos, ele venceu 11, né? Mais do que o dobro, né, de vitórias no retorno. Foi uma queda de produção muito brusca. Então, a maior decepção entre turnos é o Goiás. Mas temos outros times também que caíram muito de produção de um turno pro outro, tá? O próprio Novo Horizontino aqui, ó, fez a 3ª melhor campanha no primeiro turno, e no retorno o Novo Horizontino está aqui na 11ª colocação. Caiu muito de produção também, ó. 45% de aproveitamento no retorno, e no primeiro turno fez ali próximo de 60% de aproveitamento, né? Então caiu muito bruscamente de produção. O Goiás teve 64% no primeiro turno de aproveitamento, e no retorno tá com 41%. Caiu muito, foi o time que mais caiu de produção. Times que subiram de produção, cara, a gente pode destacar o América Mineiro, né? Que o América aqui, ó, fez 24 pontos no retorno, enquanto que no primeiro turno o América tinha feito aqui, ó,
Tá lá pra baixo, América Mineiro. Ele tinha feito ali apenas fez 21 pontos, né? 21 pontos no primeiro turno. E aqui no retorno ele já tá com 24. Subiu um pouquinho de produção, 47% de aproveitamento versus 36% de aproveitamento. Então, o América pode ter sido aí uma surpresa positiva pro retorno da Série B. Mas o Goiás, sem dúvida nenhuma, é o time que tá mais deixando a desejar, junto com o Novo Horizontino. Então, vou pedir, cara, que você se inscreva no canal. Coloca aí pra você qual foi a sua maior surpresa positiva dessa temporada da Série B, qual é a sua maior surpresa negativa dessa temporada, e comenta aqui embaixo também, pra não perder o hábito, quem você acha que vai subir nessa temporada. Falta muito pouco. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra participar das lives. Hoje tem live, amanhã tem live, depois tem live, então quero você lá com a gente. Deixa a curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!